Olá pessoas, tudo bem? A paz do Senhor. Luiz, esposa do Augusto, aqui mais uma vez. E dessa vez eu mudei de cenário de novo, agora vocês estão vendo a minha cozinha no fundo. E esse vídeo, mais um vídeo que eu não vou fazer edição, ok? Vai ser um vídeo contínuo. E eu vou falar sobre um texto que eu sempre mexeu comigo, que fala sobre a comunhão da igreja. Vídeo passado a gente falou sobre a igreja virtual, a diferença entre a comunicação via online e a reunião, a diferença entre a comunicação, transmissão de mensagem e a reunião. E dessa vez eu vou falar sobre a reunião em si, como é a vida e a comunhão da igreja. Existem vários textos que falam sobre isso, mas a gente vai focar hoje no texto de 1 Coríntios 11, que fala sobre a Santa Ceia, ok? Vem comigo. 1 Coríntios 11, a gente vai trabalhar o texto todo do 17 ao 34, ok? Eu vou dividir ele em pedaços para a gente analisar ele. E eu acho esse texto muito bom, sempre achei ele intrigante, principalmente porque é um texto que a gente visita sempre, por causa da Santa Ceia. Ao mínimo uma vez por mês, a igreja está revisitando esse texto, ou textos semelhantes, mas principalmente 1 Coríntios 11, que é o que a maioria das pessoas mais usa, para falar como o apóstolo Paulo recebi do Senhor, que também vos ensinei. Na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão, tendo ceado, tomou o pão e partiu, depois tomou o vinho. Só que pouca gente fala do contexto. Um dos vídeos aqui sobre o estudo bíblico eu falei sobre a importância do princípio do contexto. Eu falei do princípio da primeira menção e o princípio do contexto. Eu não vou focar nesse texto sobre a ceia, mas sobre o contexto, o texto anterior e posterior a esse texto da ceia, okay? Que fala sobre a comunhão da igreja de Corinto. Eu dividi em alguns blocos de versículos e a gente vai começar com o versículo 17, do 17 ao 19, ok? Esse vídeo tem uma conexão com o vídeo anterior sobre a igreja virtual e a comunhão da igreja, amém? Vou ler aqui o versículo 17, 1 Coríntios 11, 17 a 19. Nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos elogio, porque vocês se ajuntam não para o melhor, mas para o pior. Porque antes de tudo ouço que quando vocês se reúnem na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu acredito. E é tão importante que haja entre vós dissensões e heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ele aqui, a carta toda é uma brincadeira entre elogiar e não elogiar. Tem atitudes dentre os coríntios que Paulo elogia, a busca dos dons, a sabedoria, e tem algumas atitudes infantis, carnais, que ele não elogia. E aqui ele começa dizendo assim: nisso eu não vos louvo, há entre vós partido, dissensão, separação, grupinho. Ele começa a carta dizendo assim: há entre vós aqueles que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apóstolo e eu sou de Cristo. Por acaso Cristo está dividido? Então ele diz que Cristo é a pedra angular da igreja, não Paulo, não o pregador. Paulo, Apolo, são pessoas para as quais você creu. Cristo é a pedra angular. E aí ele começa dizendo assim: há entre vós divisão, heresia, partidos. E esse é o primeiro ponto que eu queria falar sobre a comunhão da igreja. Eu falei no último vídeo que a falta de traquejo social, a falta de habilidade para se relacionar com as dificuldades de relacionamento que são comuns, as pessoas preferem não se relacionar. Se trancam dentro de casa, vivem uma vida virtual ou não vivem relacionamentos. Hoje tem sido o tempo do isolamento e da solidão por causa... A crise de segurança fez todo mundo se trancar dentro de casa, levantar grade e tudo dentro de casa. E o virtual veio para fortalecer isso. Eu falei isso no vídeo anterior. Mas o apóstolo Paulo diz: é importante, inclusive, que haja divisão entre vós. Porque aqueles que são sinceros se manifestam. Quem lembra da parábola de Jesus, que Jesus nos ensinou sobre o trigo e o joio? Ele disse assim: não tire o joio do meio deles. Só no final, meus anjos vão dividir quem é quem. Mas importa que eles cresçam juntos. O que está dizendo aqui? É bom que haja divisão entre vós. É bom que os sinceros e os insinceros apareçam. Então, os problemas de relacionamento no seio da igreja fazem parte do crescimento dela.
Jesus disse, não divida, não tire o trigo do meio do joio, que eles cresçam juntos. Só no último dia eu vou separar bode da ovelha, trigo do joio, peixe bom do peixe ruim. São as parábolas dele. Ok? Então a gente tem que se acostumar com os conflitos no seio da igreja. Não que a gente vai aplaudi-los, não que a gente vai incentivá-los, mas a gente vai entender que fazem parte. Qualquer família, por mais saudável que seja, tem conflito. Se as famílias humanas, sanguíneas, têm conflito, porque somos seres humanos caídos, a carne é um problema, é o nosso maior problema, na verdade. Ok? A família espiritual tem profunda semelhança com a família sanguínea carnal. Se acostume com os conflitos. Jesus disse isso em diversas parábolas. Estariam no meio os sinceros e os insinceros. O bode e as ovelhas, o trigo e o joio, o peixe bom e o peixe ruim. Só no final os meus anjos vão separar. Então a gente vai conviver. E Paulo disse, é até bom que hajam os conflitos. Porque aí, quem é sincero vai aparecer. E quem é o sincero? É aquele que honra o líder, mesmo discordando dele. Segue o princípio da honra, da obediência. Você pode até não concordar, mas você vai honrá-lo, tratá-lo com respeito, tratá-lo com educação. Obedecer, se não houver saída, vai fazer o que foi mandado. Os sinceros, os que amam ao Senhor e obedecem a sua palavra, aparecem no meio do conflito, no meio do problema. Paulo disse aqui, versículo 19, e importa que haja entre vós heresias, divisões, partidos, para que os que são sinceros se manifestem. Então, conflito no seio da igreja não é motivo para você abandoná-la, abandonar o convívio dela. Mesmo que hajam dores, mesmo que haja decepção, mágoa, saiba, Jesus foi traído por um discípulo próximo. Jesus foi abandonado pela maioria deles, só um foi com ele até o final. Então, prepare-se para conflito, decepção, ser magoado. O convívio da igreja, como eu disse, é o ferro afiando o ferro. Essas coisas vão te preparar. Permaneça fiel, firme, constante. Permaneça convivendo com a igreja, obedecendo o mandamento de congregar, mesmo que seja difícil. Ok? Paulo está dizendo aqui, eu não vos louvo nisso. Há conflito entre vós, há partida, divisão, há grupinho. Tem gente que não entendeu a doutrina, está achando que é Apolo, que é Paulo. Não, é Cristo. Mas é bom que os sinceros aparecem. Ok? Aí o 20 ao 22. De sorte que quando vos ajuntais, vos reunis no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Vos louvarei por isso? Nisso eu não vos louvo. O que ele está dizendo aqui? No momento da ceia, que é um momento de comunhão, onde todos são iguais, onde todos comem o pão, onde bebem vinho, juntos, filhos, diante do Cristo que os salvou, celebrando sua morte e ressurreição, uns estavam comendo demais, comendo mesmo pão, e outros estavam bebendo demais a ponto de se embriagar, e outros passando fome. Ou seja, não era um momento de coisas em comum. Comunhão, a palavra comunhão é ter coisas em comum. A comunhão da ceia é ter o sacrifício de Cristo em comum, sendo celebrado em comum. Uns estavam passando na frente do outro, estavam se embriagando, estavam comendo demais, e outros passando fome, bebendo nada. E aqui ele conclui dizendo assim, vocês desprezam a igreja de Deus e envergonham. A comunhão do corpo de Cristo é a comunhão da igreja. Lembrando que Jesus ascendeu, subiu aos céus, o corpo dele continua na terra, que é o seu povo, os que creem. Essa atitude aqui trouxe condenação, que é uma coisa que ele vai dizer no texto a seguir, texto abaixo. Vocês comem e bebem dignamente e trazem condenação para si. Por quê? Vocês é como se estivessem maltratando o próprio corpo de Jesus. Jesus já foi crucificado. Na comunhão nós celebramos isso. E aí vocês vão lá e machucam novamente. Vocês que se dizem crentes, que creem no Senhor, vocês estão novamente machucando o corpo de Cristo?
que é a igreja. Como? Humilhando eles, deixando-os alguns sem comer, alguns no meio da comunhão, que deveria ser um ambiente de celebração do sangue do corpo, vocês pegam o corpo e o machucam, que é a igreja, desprezando um, humilhando o outro, bebendo, se embriagando, comendo demais enquanto outros não comem nada. Ou seja, a comunhão do corpo gera conflitos? Sim, mas ali os sinceros aparecem. E os sinceros jamais machucariam o corpo de Cristo, ainda que esse corpo seja difícil. Ainda que as pessoas sejam difíceis, ainda que o conflito esteja presente, trigo e joio misturado. Lembrando que demônios atacam a igreja o tempo todo para que haja briga, haja dissensão. Então, as parábolas do reino de Jesus sempre, o reino de Deus será semelhante. Essas parábolas ensinam muito como é a igreja. O reino de Deus ali é a igreja. E aqui tinham pessoas desprezando e humilhando, envergonhando crentes, irmãos. E isso trouxe condenação. Porque é como se eu estivesse machucando novamente o corpo de Jesus. Jesus já sofreu na cruz. Eu não tenho que ser o agente de fazê-lo sofrer mais. Ok? Então, o versículo 22 é a chave aqui. Desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Do 23 ao 26, ele descreve a ceia. Ele diz, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso em memória, fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que bebeis este pão e comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então ele descreve o que ele recebeu. Ele não foi ensinado por nenhum apóstolo, ele recebeu direto do Senhor. E aí, o 27, que eu vou descrever com mais detalhes. Por quê? 27. Portanto, qualquer que comer este pão, beber este cálice, o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esse versículo sempre me chamou a atenção, porque as pessoas pegavam esse indignamente e falavam muito sobre mágoa, rancor. As igrejas que eu participei sempre faziam aquele apelo, vem à frente, se você tem um rancor guardado, uma mágoa guardada, se precisa pedir perdão para alguém, vem aqui. E eu pegava esse contexto e dizia assim, mas cara, se eu pegar o contexto do texto, não é a pessoa guardar mágoa, é a pessoa destratar o irmão. O pecado é dela. Não é ela que tem que perdoar alguém, aqui no texto, ok? Então, um está desprezando o irmão, o outro está humilhando o irmão. Então, comer e beber indignamente é comer e beber sem honrar a igreja. Porque aqui havia partido, havia divisão, havia grupinho, havia falta de discernimento da doutrina, dizendo que Paulo e Apolo eram semelhantes ou iguais a Cristo. Cristo é o fundamento, e não Paulo e Apolo. Paulo e Apolo eram pessoas pelas quais creram no Evangelho. Havia desprezo, havia humilhação, o momento da ceia, que não representava comunhão, coisas em comum, o sangue e o corpo de Jesus, que era em comum a todos os que creem. Isso não estava sendo vivido, estava sendo vivido um momento de humilhação, desprezo. Isso trazia a condenação do corpo. Era a atitude daquele que bebia. E não era mágoa, não era rancor, era desprezo, humilhação, envergonhar o outro. Então o pecado era da pessoa que bebia e não tratava a igreja como o precioso corpo de Jesus. Beber, versículo 27, beber o cálice e comer do pão indignamente traz culpa. Ok? Porque o corpo de Jesus continua na terra. Ele subiu, ele é o cabeça. O seu corpo continua na terra. Serei eu aquele que vai continuar chicoteando, batendo, esbufeteando e cuspindo? Ou eu vou tratar o meu irmão
a igreja, o pastor, o líder, toda a estrutura que Jesus deixou na terra com respeito. Comer indignamente é desonrar a igreja. Porque eu preciso, antes de tudo, entender que é Jesus na terra. É o corpo dele na terra. Amém? 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então, eu tenho que julgar a mim. Não é o que o outro fez contra mim, ou a mágoa que eu guardo do outro. Não, é a minha atitude para com a igreja. A minha atitude para com os meus irmãos, os santos, os meus líderes. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para então comer. Não é para deixar de comer. E coma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. E coma. Mas julgue-se, analise-se. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A palavra discernindo no grego aqui é diferenciando, discriminando. E a palavra tem o sentido assim, tratando com deferência, tratando de forma especial. Discriminação tem o sentido de que eu trato determinada pessoa de uma forma diferenciada por um motivo tal. Discriminação racial, eu trato aquela pessoa de forma discriminada, diferenciada por um motivo de raça. Certo? Discriminação religiosa, mesma coisa. Discriminação aqui, ou discernir aqui, é diferenciar, tratar de forma diferenciada, por ser a igreja, o corpo de Cristo. Quem não trata o corpo do Senhor com dignidade, traz condenação para si. Por quê? Come e bebe indignamente e come e bebe para sua própria condenação. Não trazendo uma diferenciação de tratamento ao corpo do Senhor. Mas os meus irmãos são difíceis, é o corpo do Senhor. É o corpo do Senhor. Você também é difícil, é o corpo do Senhor. Ninguém está te excluindo. Amém? Versículo 30. É o perfeito fechamento de Paulo, né? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Dormir é uma expressão judaica para morte. Muitos fracos, doentes e muitos mortos. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Trate com honra, com deferência, com diferenciação. Trate de forma especial a igreja, por ela ser o corpo de Cristo. 34. Mas se algum tiver fome, coma em sua própria casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Ou seja, conflito, dificuldade de relacionamento vai haver, mas é nesse momento que os sinceros e os verdadeiros vão aparecer. Conflito não é desculpa para você tratar o seu irmão de forma pejorativa, humilhante, envergonhando. Ok? É difícil? É. Bem-vindo ao reino de Deus, é difícil. Mas a forma como eu trato a igreja e o corpo de Cristo vai trazer condenação ou bênção. Porque se eu como o corpo do Senhor com discernimento, com honra, com deferência a Cristo e ao seu corpo na terra, eu trago renovação de aliança. Eu como o seu corpo, eu bebo o seu sangue. Jesus disse em João 6, quem não bebe o meu sangue, não come da minha carne, não participa comigo. Nós temos uma aliança eterna, participamos com ele, de forma digna, honrosa e com conhecimento. Amém, irmãos? É isso. Igreja virtual não é a solução, ela é só um meio de comunicação. A comunhão traz conflitos, mas esse é o mandamento do Senhor chamado ferro afiando ferro. Amém? A paz.